aqui no Centro Cultural São Paulo. Essa sala possui saídas de emergência devidamente sinalizadas. Daqui a pouco a gente vai mostrar, olha aí as saídas de emergência para você saber se precisar usar. Não precisa também desligar o celular, só coloca em modo silencioso, por favor. Você pode filmar, você pode fotografar e postar bastante conteúdo, sempre usando a hashtag BigFestival2018. Vamos fazer essa hashtag subir aí. E aproveite. Acelerar mudanças, mixar linguagens, deletar fronteiras, transformar realidades. Porque o futuro é hoje. É arte, ciência e tecnologia abrindo multipossibilidades. Oi Futuro, em todas as regiões do país, apoiando projetos que encontram você e milhões de brasileiros. A gente conecta, transforma e transcende. Oi, junto é bem melhor. Já imaginou como o mundo seria sem filmes, desenhos e séries? O BNDES faz a diferença para tirar do papel as produções audiovisuais brasileiras, levando essas produções do Brasil para o mundo e conquistando prêmios internacionais. E além disso, o BNDES investe em salas de cinema por todo o país, fazendo com que todo mundo possa sentir de perto a magia do cinema. BNDES. Onde tem BNDES, tem desenvolvimento. A Dow, líder mundial da indústria química, apoia ações de cidadania corporativa com o compromisso de avançar o progresso humano. Essas ações são baseadas em 3 pilares: soluções para a força de trabalho, soluções de negócios e soluções para a comunidade. As ações dentro do pilar de soluções para a força de trabalho visam capacitar educadores e aumentar o interesse dos estudantes nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Trabalhando iniciativa STEM, a Dow colabora para construir a força de trabalho do amanhã. Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao último painel do dia. Lembrando que vocês podem baixar o aplicativo do Big Festival, entrar no painel, escolhe o dia de hoje, o nome do painel, e aí você manda a pergunta. Ao final, a gente passa as perguntas que vocês mandarem para os palestrantes aqui. E lembrando também que o Wi-Fi daqui é de graça no Centro Cultural São Paulo, então não precisa gastar seu 3G ou 4G. Agora a gente vai falar sobre, que no Canadá, em Vancouver, no Canadá, é considerado um hub mundial de VFX, efeitos visuais e animação, e lá tem as maiores empresas do mundo na área. Mas tem uma exigência muito grande de uma qualificação apropriada que é necessária para ingressar no mercado profissional. E esse vai ser o tema do nosso próximo painel, que vai abordar a experiência educativa da VanArts, a Vancouver Institute of Media Arts, e da Vancouver Film School, considerada uma das melhores faculdades do mundo para o estudo de games, visual effects e inovação. E para passar todas as informações para vocês e falar desse assunto, eu vou chamar aqui ao palco o Hans Hansenberger e o Alberto Moura, ambos da VanArts, por favor. E também o Daniel Prado, da iDreams. Boa palestra para vocês. Vamos lá? Boa noite, pessoal. Muito obrigado para todos estarem aqui presentes conosco. Eu sou da Azimuth, que é uma escola de animação e computação gráfica, e temos os contratos diretamente junto com a VanArts e com a Vancouver Film School. Vou passar para o Alberto comentar. Eu sou Alberto Moura, eu trabalho já junto com o Hans na Azimuth há quase 10 anos. É importante dizer que na Azimuth a gente tem um papel de fazer, na realidade, uma ponte dos alunos do Brasil e levar até o Canadá, seja com a VanArts ou com a Vancouver Film School. Então, a gente tem esse papel facilitador para vocês. Boa noite. Sou Daniel Prado, sou diretor de tecnologia do iDreams Global. Somos uma empresa com operação no Brasil e também no Canadá. E vou falar um pouquinho mais sobre, ao longo da palestra, desse painel, sobre esse processo que nos levou para lá e por que a gente está lá. Olá. Bom, eu
Hoje em dia eu moro basicamente em Vancouver, que é uma cidade, ou melhor, na Metro Vancouver. O Alberto, ele fica aqui no Brasil e a gente faz essa comunicação entre o mercado, no caso, canadense e o mercado brasileiro. Eu vou começar a falar um pouquinho sobre algumas questões e algumas atuações sobre o Canadá. Primeiro, eu quero mostrar para vocês um pouquinho sobre o país em si, que é mais conhecido como um país que seria mais gelado, ou que ficaria, na verdade, uma situação muito distante, mas, na verdade, existem muitas belezas naturais. No caso, o Canadá, ele é conhecido mais como uma atividade toda de diversidade e multicultural. Então, primeiro eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre a questão da quais as cidades, no geral, para vocês se situarem. Bom, então vou comentar um pouquinho com vocês. É um país relativamente novo, isso é, o Canadá está com 150 anos de confederação entre a parte leste e oeste. Em termos de área, é o segundo maior país do mundo, perdendo simplesmente somente para a Rússia. No entanto, a população ainda é uma população baixa, isso é, a densidade baixa. A maior parte das cidades onde é povoado fica numa faixa de aproximadamente por volta de 200 quilômetros na fronteira com os Estados Unidos. O que eu posso comentar é que é um país basicamente bilíngue, isso é, fala-se inglês e francês. No entanto, se você em Vancouver ou em Toronto, você vê mais de 50 línguas diferentes, desde mandarim, cantonês, português, espanhol, enfim. Como eu comentei, é uma diversidade cultural muito grande. Aqui eu quero colocar para vocês, mais ou menos para a maioria de vocês situarem exatamente em termos de geografia e principalmente algumas das principais cidades do país. Então nós podemos aqui apontar basicamente um país que fica exatamente no extremo norte. Ottawa é a capital. A maior cidade do país é em Toronto, em Ontário. Montreal, no Quebec, na província de Quebec. A cidade de Quebec também é a área francesa. E eu vou especificar um pouco mais a linha oeste, que está muito mais próximo, inclusive, da questão mais do Pacífico, que seria, então, Vancouver, e uma situação global, onde nós temos aqui o país, que seria o Canadá em si. Como já comentei, algumas informações sobre o país. A inflação local é muito baixa. O sistema local é um sistema parlamentarismo, isso é, hoje em dia nós temos o primeiro-ministro, o Justin Trudeau, e eu tenho um índice de desenvolvimento realmente muito bom no país, isso é, eu gostaria de comentar que a expectativa de vida lá, por exemplo, ela praticamente quase 90 anos, então significa que você tem uma qualidade de vida no país maravilhosa. Bom, um dos pontos, na verdade, que eu queria comentar com vocês aqui fortemente é a questão toda, volto a dizer, da diversidade, tanto cultural quanto de raça, credo, gênero, isso é, as diferenças, na verdade, dentro de um determinado país é colocada como simplesmente uma reunião entre os fatores. Então, isso é que é um dos pontos mais importantes que eu gostaria de colocar para vocês, que ele está aberto a todas as comunidades e os melhores podem estar presentes, inclusive fazendo um país cada vez melhor. E, principalmente, eu gostaria de colocar em termos de qualidade de vida. Isso é, a qualidade de vida de você viver numa das cidades que seria
apresentadas aqui anteriormente, isso é no Canadá como um todo, realmente é fantástica. Esse é um ponto bem importante, e grandes oportunidades de emprego, que inclusive aqui, tanto Daniel depois pode fazer alguns comentários específicos. Então, é uma questão bem interessante, a saúde pública e a educação até high school, inclusive, o Estado provê, então, os próprios Estados, isso é, o próprio governo, ele te auxilia no desenvolvimento. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre, se você tiver interesse de visitar o país em particular, você tem um visto que seria o visto simplesmente de 6 meses, que é um visto temporário. Esse visto, ele pode te dar opção tanto de turismo quanto de negócio, a parte de business, ou você até estudar até 6 meses no país. A opção também de um visto específico seria o visto de estudo, onde você vai fazer, por exemplo, uma faculdade, college, uma universidade, e você então vai fazer também um estudo que seria acima de 6 meses, ou mesmo uma quantidade menor, isso é, um período menor. Ele também, você poderia pegar um visto que seria um visto específico de estudo, que também teria a possibilidade de trabalhar part-time. Isso é, você pode trabalhar metade do período. E certas instituições que façam, então, você vai estudar como sendo o visto de estudo, alguns colleges públicos, também teria a possibilidade, então, do cônjuge ter o visto de trabalho aberto. Ou uma outra possibilidade seria um recurso de você ter o visto de trabalho efetivo, aí você teria que ser contratado exatamente em uma companhia canadense, ou mesmo depois de estudos em uma universidade pública, que você também poderia ter um visto específico aberto, que seria chamado de Postgraduate Work Permit, que você pode, então, ficar depois do país, trabalhando em determinada área em particular. E os vistos, que seriam os vistos, basicamente, aí de residente permanente, que seria, então, como sendo um visto de imigração. E aqui eu estou destacando alguns principais, como o Express Entry, que é o que muitos procuram, mas eu gostaria de fazer um comentário específico, que seria um focado na linha de arte e cultura, ou esporte. Muitos de vocês na área de game, na área de realidade virtual, ou na área de audiovisual, poderia até estar tentando aplicar como sendo um profissional liberal da área de arte e cultura. Então, há um visto específico para essa categoria, você sendo para ser um residente permanente, um imigrante dentro do Canadá. Uma outra grande opção seria através de startups, e até você pode ver um determinado plano de atividade, daqui a pouco a gente vai fazer aqui alguns comentários específicos, e também você pode fazer um projeto e atuar, você aplicar, na verdade, como visto de startup dentro do Canadá, entre outros, como, por exemplo, empreendedor, investidor, entre outros programas no geral. Mas eu gostaria de destacar esses principais, porque talvez esses seriam os principais que vocês aqui poderiam estar aplicando. E algumas curiosidades do país em particular. Isso é, volto a dizer, a multiculturalidade cultural. Alguns dos famosos que estão presentes no Canadá, como, por exemplo, são canadenses, como Michael J. Fox, por exemplo, Bryan Adams, Keanu Reeves, Grant Bell. São algumas situações, algumas curiosidades que eu poderia estar destacando, algumas personalidades canadenses. Cirque du Soleil, ele vem da região do leste do Canadá, então muitos acham que, na verdade, seria de uma outra parte do mundo, e, na verdade, é uma companhia canadense. O principal esporte do país e o mais difundido seria o ice hockey, como aqui no caso muito utiliza aí, seria o futebol, lá na verdade seria o ice hockey, todo mundo para nos bares para ver os campeonatos, então é uma outra curiosidade importante. IMAX também é uma criação, um desenvolvimento canadense, outra também criação canadense seria o Smart Board, que é utilizado em várias escolas, colégios, também são várias situações canadenses. Mas eu gostaria de começar agora, na verdade, falar um pouquinho sobre a cidade onde eu moro, chamada Vancouver, que fica na Colômbia Britânica. E ainda há pouco eu mostrei para vocês se situarem no mapa aonde que se encontra. Bom, falando um pouquinho particularmente sobre a questão de Vancouver, é uma cidade extremamente tranquila, é uma cidade relativamente pequena, um pouco mais de 600 mil habitantes. A região seria de Metro Vancouver, ela chega aproximadamente 2,5 milhões de habitantes, isso é
muito tranquilo, você tem facilidade de transporte, você tem o Skytrain, que seria o metrô local, ou ônibus, você tem exatamente o horário que chega exatamente onde você quer, você tem uma qualidade de vida realmente maravilhosa. Tanto é que já, por inúmeros anos, é considerada como a terceira melhor cidade no mundo para se viver. Fica basicamente entre as montanhas e o mar, entre as baías. Então, você também tem uma questão toda de natureza realmente exuberante naquela determinada região. E é uma cidade que quer também ser conhecida com toda a base de sustentabilidade. E o ponto mais importante, independentemente de ser do Canadá, de Vancouver em particular, seria que o dólar canadense é bem mais barato do dólar americano. Então, significa que, às vezes, os custos que você vai estar tendo, por exemplo, de educação, entre outros, acabam sendo menores. Falando um pouquinho sobre a economia daquela determinada região, então eu estou aqui com alguns slides que apresentam alguns focos, como, por exemplo, a questão toda de internacionalidade e relacionamento com o Pacífico, a questão de tecnologia, a aviação local também seria um dos pontos principais de entrada do oeste daquela região, da América do Norte. O mercado imobiliário também aquecido. E eu gostaria de colocar, inclusive, a questão de educação, porque as melhores instituições hoje de ensino se encontram no Canadá. É considerado como um dos melhores ensinos do mundo, são canadenses. Tanto de nível de Fundamental School, como de High School and College, são possibilidades de educação. E o principal ponto, principalmente lá naquela região, é o mercado de filme, produção de game, produção de realidade virtual. Ok? Bom, um pouquinho para vocês sobre a região de Vancouver em particular. Então, isso aqui seria a região central. Nós temos a região de West End, como aqui nessa parte o Stadium, a região principal da cidade, e vocês podem perceber que lá no fundo, que seria North Vancouver, West Vancouver, onde Danny vai daqui a pouco morar, não é? Dentro de poucos dias. Eu moro mais para o outro lado aqui da cidade. A cidade começou na parte central, isso é, em Gaston. Então, eu quero mostrar para vocês algumas imagens para você conhecer um pouco mais sobre uma possibilidade, onde você no futuro pode vir a viver. No caso, Gaston é onde começou a cidade. Science World, que fica numa região também muito interessante ali de Vancouver, próxima da Olympic Village, da Main Street. Um outro foco aqui é um outro ponto principal, o porto da cidade. Então, vocês podem perceber exatamente como é que é o porto da cidade, na verdade, já é um ponto turístico, onde também se encontram aqui o Canada Place e a área seria de centro de convenções, todo integrado nessa determinada região em particular. Aqui ao fundo a gente pode perceber a Burr Bridge, e nós temos uma foto tirada da Grandview Islands e ao fundo Vancouver. Bom, agora vamos começar a focar por que Vancouver na área que vocês pretendem atuar. Primeiro, porque há um incentivo fiscal muito grande na linha toda de atuações em digital entertainment interactive situation. Isso é, o governo ele dá um apoio fiscal para as companhias que se localizam em Vancouver. Isso é, você contratando, inclusive, canadenses, residentes permanentes, o governo pode, inclusive, subsidiar parte do que seria do salário desses profissionais. É como se fosse aqui, por exemplo, um FGTS que você, na verdade, iria recolher. Depois, no final do ano, algumas empresas, quando fazem o tax report, podem retornar esse valor. Então, atraiu muitas empresas no mundo e continua atraindo inúmeras empresas do mundo e espero que atraia, inclusive, outras mais por vocês que podem montar as suas bases, suas estruturas lá no Canadá. Como, inclusive, agora, a iDreams estará também presente, foi atraída exatamente para aquela região maravilhosa. Bom, com isso, eu também posso dizer que se tornou, hoje em dia, o maior hub na área de
video, film, game, na área de realidade virtual, isso é, praticamente você tem naquela região, naquela região ali entre pega Metro Vancouver, uma quantidade enorme de companhias, de mercados em metro quadrado. É realmente assim uma situação exuberante. E com isso, também, houve uma determinada demanda muito grande para a indústria ter profissionais que trabalhem com alta qualificação. Então, hoje em dia, você tem as melhores instituições de ensino ficam exatamente na cidade de Vancouver. Como já falei, seria uma das melhores cidades para se viver, e o clima, hoje em dia, no Canadá, eu poderia dizer que seria um dos melhores climas, seria em Vancouver. Todo mundo pensa, para Toronto, ou para Quebec, ou outras regiões, muitas vezes, quando você chega no inverno, acaba sendo muito rigoroso, por acaso acaba não sendo tão satisfatório, então muitas vezes Vancouver pode também ser um fator importante, decisivo. E só para vocês terem ideia de alguns estúdios que se encontram em Vancouver, e nesse caso eu poderia destacar para vocês, por exemplo, a Scanline, a Industrial Light Magic, Magic Studios, MPC, inclusive muitos meus ex-alunos, provavelmente ex-alunos aqui do Alberto, estão trabalhando, estão exatamente no mercado efetivo da indústria. Então, é uma atuação porque você acaba fazendo produções, tanto na área de games, na área de VR, na área de produções de efeitos visuais, e acaba você realmente trabalhando no mercado. É ali onde você vai estar concentrando, você tem uma determinada região onde as coisas fluem. Então, a indústria, na verdade, é alimentada por profissionais que vêm da educação. A educação, na verdade, provê o conhecimento efetivo para poder entrar na indústria, e isso acaba gerando, na verdade, uma continuidade de atuação muito grande. Bom, a gente vai abordar com mais detalhes isso mais ao fim da apresentação, mas basicamente existe um encontro, em Vancouver que tem o papel de integrar a indústria, de integrar os profissionais e de integrar os criadores de conteúdo, o pessoal que efetivamente vai colocar a mão na massa, as indústrias mostrando as tecnologias novas e basicamente criando também feiras de emprego. Então, diversas oportunidades para todo tipo de profissional da área criativa, que isso envolve games, envolve artes visuais, envolve toda essa indústria, tem muita oportunidade lá dentro. Com isso, eu vou passar um vídeo para vocês do Vancouver Economic Commission, que promove, inclusive, feiras locais de relacionamento entre a indústria e as escolas, ou job fairs, onde você vai apresentar o seu portfólio, o seu resumê, e conseguir, inclusive, até trabalhos. Mas vou mostrar várias produções feitas na região de British Columbia. Será que vai? E agora? Será? Não? Ih, caramba. Tem um problema lá no... O que aconteceu? Ah, voltou. Quem gosta de neve, tem montanhas a 40 minutos de carro. Da onde você, inclusive, vai morar, você pega um ônibus em Solid Gross Mountain, já desce direto de snowboard. Um ônibus, não precisa nem ir muito longe. Muitas produções de cinema são gravadas nas ruas de Vancouver e arredores. É muito comum você esbarrar com atores de Hollywood pela rua. Muito que você vê, às vezes, em séries, na televisão, Netflix, no cinema,
é gravado, produzido em Vancouver. Deixa eu aumentar um pouquinho o som. Bom, então a gente pode observar exatamente que por questões de incentivos, por questões até mesmo educacionais, por questões todas onde você tem facilidades de pequenas startups de montarem suas atividades em Vancouver, ou você estuda exatamente nas melhores instituições e já é praticamente absorvido para o mercado, isso é, faz uma determinada roda motriz, onde cada vez mais as coisas crescem mais e geram cada vez mais mercado na área de game, na área de vídeo, de animação, de realidade virtual. Inclusive, em Vancouver, a gente pode encontrar o chamado The Cube, que é um espaço de cowork, é um determinado ambiente onde você provido pela associação da BC Tech Association, e que é um podemos falar coworking especializado na área de XR, quer dizer, realidade aumentada, virtual e mista, além de atividades para a indústria e para os associados, eles têm equipamentos à disposição, estúdios de gravação e um networking assim fortíssimo. Exatamente, isso mesmo. Então, inclusive, lá, além dos equipamentos, mais estúdios, né, de chroma, onde também espaços compartilhados, mesas que você, na verdade, vai poder separar para um determinado momento, ou até mesmo umas baias que você pode montar a sua empresa. Então, dali saem, inclusive, as melhores grandes produções futuras. Então, basicamente, algumas startups que depois crescem partindo do The Cube. E, no caso, com grande incentivo da BC Tech, que é uma associação já de longo prazo, vem aí de muitos anos atrás e que promove, inclusive, o desenvolvimento da região. Ok, então voltar agora especificamente com relação a falar um pouquinho sobre as escolas do mercado. Então, falar um pouquinho sobre as escolas da região de Vancouver. É importante dizer que, como está escrito ali, 40% das melhores escolas do mundo, elas estão numa área que, na realidade, é equivalente ao bairro de Morumbi, aqui em São Paulo. É uma densidade de difusão de conhecimento muito grande. Mas isso não é a gente que está dizendo, a gente não inventou essa estatística. Quem colocar aí no Google melhores escolas em animação do mundo vai ver aí que a primeira é a Vancouver Film School e a quinta é a Van Arts. Exatamente. Então a gente pode perceber exatamente que 60% das melhores instituições, escolas, as melhores faculdades do mundo, isso é, 60% delas ficam no Canadá. E como o Alberto comentou, 40% delas ficam numa mesma cidade. Isso é, e as duas principais que eu posso citar aí, entre elas, seria exatamente a Vancouver Film School e uma outra que seria a próxima, a Vancouver Institute of Media and Arts.
Então, se por acaso você realmente pretende entrar no mercado efetivo da área de desenvolvimento de produção, você, na verdade, vai ter que ter um bom conhecimento daquela determinada área, ter um bom portfólio, você ter um relacionamento local. Então, praticamente, você vai entrar numa determinada faculdade dessa área e você já praticamente já tem condições já para poder suprir o determinado mercado, porque a indústria fala exatamente o que necessita e a academia, isso é, a educação é provida exatamente para a questão de voltar para a indústria em particular. Então, aqui, falando um pouquinho mais exatamente sobre como iniciar uma carreira lá em Vancouver, então tem aqui algumas situações que eu poderia comentar, como já falado, como o maior hub mundial da área de Media and Entertainment, isso é, muitos jobs abertos locais, e muitas vezes esses jobs eles não são ocupados. Na verdade, eles não são ocupados porque também falta o quê? Falta uma qualificação para ocupar esses determinados jobs. Então, praticamente, você vai precisar ter o conhecimento daquela área para poder entrar no mercado. E assim, gira. Vamos falar um pouquinho agora sobre a Vancouver Film School. Então, praticamente em termos da Vancouver Film School, onde a Azimuth é uma empresa onde dá esse apoio, faz exatamente esse relacionamento com os alunos para poderem estudar lá em Vancouver. Então, eu posso destacar para vocês alguns dos cursos específicos que seriam focados na área de desenvolvimento, na área de game. Nós poderíamos falar o curso chamado aí de 3D Animation, Visual Effects. O curso específico seria de Game Design, de programação, isso é, programação tanto para game, para web, mobile, e a parte de write, isso é, trabalhar com desenvolvimento de script específico para filme e para a produção de game. Alberto, alguma consideração com relação à atividade da Azimuth no relacionamento com os alunos? Na realidade, eu ia comparar a parte de games da Venarts com a Vancouver Film School. Enquanto a Vancouver Film School oferece, na realidade, uma possibilidade de um foco muito maior durante o curso, seja em game design, seja em art design, a Venarts corre para o outro lado, que abre um pouco o leque e oferece um curso um pouco mais amplo, talvez um pouco diferente, né? Então, vamos ver alguns trabalhos desenvolvidos lá na Vancouver Film School, alguns trabalhos de alunos, depois falando um pouquinho sobre o curso em si. Foi? Ok. Tá com som? Pode aumentar um pouquinho o som, outros vídeos estavam um pouco baixos. Eu gostaria de destacar que essas produções são feitas pelos próprios alunos. Isso é material até mesmo de final de curso. Então, são produções desenvolvidas pelos alunos da Vancouver Film School. Isso é praticamente como seu portfólio de final de curso. É um ano de curso intensivo, onde você vai aprender exatamente para como entrar no mercado de desenvolvimento de atividade. Isso é importante dizer também. Esse networking com o mercado faz parte da grade do curso, mas no final do curso. Então, a taxa de inclusão no mercado é altíssima, é coisa de 99%, porque deve ter aquele 1% que termina o curso e sai do Canadá, senão seria 100%. Bom, falar um pouquinho agora sobre o curso em si, em particular. Fazer uma apresentação sobre o vídeo. E lembrando que a aplicação, na verdade, vem aonde nós teríamos aplicações vindas dos Estados Unidos, da Índia, da China, do Brasil, do México, da Europa, para poder estudar em Vancouver. Every barista has to work with a computer in some way, shape, or form. If you are working as the programmer, it means you're the first person to see everything, right? Even if a great 3D artist makes a very nice piece of art, you're the one that puts it in the game. You are right at the edge of creative technologies today.
Up until now, if an employer wanted to create a tech product that was a game, had a mobile aspect, and a website, they would have to employ 3 separate people: a mobile programmer, a game programmer, and a web programmer. We're the first program in the world that teaches all those spectrum of skills in 1 year, so that when someone graduates, they can go into an entire spectrum of careers and they have all of that knowledge in one person. What you learn is to understand how these different tools work and what the overlap is between them, and also, of course, what the differences are. But because of that, you can actually learn how to become a programmer in general, and if there's a new tool at some point, or there's a new technology that didn't exist before, it becomes a lot easier to adjust to it, because you actually know how languages can be different. We kind of split the whole program into 2 real halves. The first half of the program is about teaching people basics and fundamentals and learning 6 or 7 different languages and a bunch of different techniques and tools. We start with introductory level programming across a range of topics, so we don't assume any knowledge. We teach everything from the ground up. And the last half of the program is about pre-producing and then designing and developing an entire project, usually in teams of 4 to 6 people. Our students that graduate from programming tend to enter intermediate roles rather than junior roles, right? Which is, I would say, a very surprising thing, a wonderful thing. And it shows the sort of value that we put into the program. It shows the sort of value that the students are realizing. The ideal student for our program would be someone who is truly passionate about programming. As long as you're willing to give 110% for an entire year, then you're going to be fine. VFS is the industry. The instructors come from industry, they often work in industry at the same time, so there is very little separation between us and industry. When a grad comes out with us, they hit the ground running because they've already been learning as if they're in industry for the last year. If you're one of those people that's playing with something and you think, oh, just one more fix, just one more change, just one more thing, it'll be perfect, you've got the right mentality to play with this stuff. Exatamente, isso aí. Em 1 ano você vai estar preparado para entrar na indústria. Basicamente tem todo relacionamento, como a gente já vem falando aqui. Bom, falar um pouquinho agora sobre os cursos da VNARTS, Vancouver Institute of Visual Arts. Como o Alberto comentou, basicamente nós poderíamos destacar aqui que seria o curso de Game Art and Design. Também existem cursos focados na linha de animação. Algum comentário específico sobre isso aqui, Alberto? Não? Sobre o curso de Game Design e Arts. Ok. No caso de Game, tem de Web Development, né? No caso de desenvolvimento de programação, seria da Vancouver Film School. O curso da VNARTS, basicamente, ele vai ser focado bem mais na questão do Game Art. Então, é basicamente usando os softwares, né, de atuações, o Autodesk Maya, ZBrush, trabalhando também com o Unity. Unity, exatamente. Então, é para desenvolvimento de arte para game. Só para vocês terem ideia, isso aqui são alguns dos alunos graduados e onde eles se encontram em diversos cursos vindos da VNARTS. Então, são alunos brasileiros onde já se encontram exatamente na indústria de atuação. Eu gostaria de destacar também a questão do curso, que seria o curso de animação, que também seria parte do desenvolvimento de game, do jogo exatamente em si, mas é um curso específico da área de animação. Então, um dos principais pontos, os principais focos, na verdade, que eu posso destacar com relação a VNARTS seria o curso de animação, onde os instrutores são exatamente da indústria e premiados e que vão exatamente estar ensinando para você exatamente o que é necessário para o mercado profissional. Então, basicamente, aqui são alguns dos créditos de vários filmes onde os alunos da VNARTS atuaram, vocês podem perceber, vários famosos, inclusive. Vamos lá. Falando um pouco sobre a questão do game em si, a parte toda de game art. Então, basicamente, isso vai ser focado, como eu já comentei, na paixão de jogar, no desenvolvimento de equipe, na questão do conhecimento tanto de game design, character art, parte de texturing, rigging, concept art, a questão toda de modelagem, level design. Então, é um curso de 1 ano, onde vai estar
atuação onde tem a parte de Game Art e Game Design. Então, na Vanarts, você tem esse conjunto no mesmo curso. Agora, é um curso intensivo de 1 ano, direto em 4 terms, no caso, em 4 períodos, onde você tem realmente produções, assessments que você tem que desenvolver, todo dia tem que entregar aplicações e no final você vai desenvolver o seu portfólio. Então, um pouquinho sobre o curso da Vanarts. I think the best thing is that you have a year to work hard. It was amazing. It's been the best decision of my life to come here. Every day, every night, every second, you live and breathe it. I was looking at a bunch of different schools. Vanarts had the best reputation. When I first checked into Vanarts on the website, I was like, I want to do this now. Now I'm here doing it. It's awesome. The teachers are amazing and the class sizes are small and I absolutely love it here. I came here because it's Hollywood North and this is the place to be right now. Bom, gostaria de destacar que são geralmente small class, então são turmas bem pequenas, foco praticamente individual e foco exatamente para você entrar na indústria de mercado. Então, vamos ver. Alguns depoimentos de alguns alunos que saíram da Vanarts, para vocês darem uma olhada. Eu sou gaúcho, nascido em Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil, claro. E a minha educação primária, secundária e pós-secundária foi uma coisa meio que mediana, né? E quando você quer trabalhar numa indústria como a indústria de videogames, ou animação, ou VFX, ou qualquer coisa desse tipo, você tem que ser o melhor. Então, é aquela coisa, né? Você olha escolas por aí, você olha faculdade, você olha cursos técnicos fora do Brasil, dentro do Brasil, e para mim a escolha foi Vanarts. A escolha foi mais por causa dos professores, né? Mérito dos professores, coisa que você não encontra no Brasil, que, convenhamos, né? O Brasil não tem indústria cinematográfica, indústria de jogos que seja, como é que se diz, fortes, não tem, você não vai encontrar a mesma estrutura. Então, na minha sincera opinião, Vanarts é a coisa que você precisa, porque eles vão te fazer suar, eles vão te fazer sofrer, mas quando você sair daqui você vai estar pronto para fazer tudo que você precisa profissionalmente. Então, se tiver alguma dúvida, eu recomendo. Não desmerecendo aqui o ensino nacional, mas a questão, como eu já comentei, a indústria local é muito forte, então gera, na verdade, toda uma atuação onde o estudo é aplicado exatamente para o que está necessitando. Então, é assim que funciona. Bom, então aqui são alguns créditos, como também já passado anteriormente, de alguns alunos que saíram da Vanarts, em quais produções, na verdade, eles logo em seguida vão trabalhar. E, falando em termos de algumas questões específicas da área de game, você tem, basicamente, a eSports, Relic, por exemplo, entre outras companhias, como até a Capcom, que se encontram exatamente na região de Metro Vancouver. Isso é, muitas companhias da área de produções, também de jogos, se encontram exatamente naquela região. E se vocês, inclusive, forem procurar a questões de job, existem mais de 400 jobs abertos que você pode estar procurando na área. Só que tem um detalhe, você, como já comentei, para entrar no mercado, você precisa apresentar um portfólio, você precisa, na verdade, saber como que o mercado funciona. Você precisa ter uma experiência canadense para poder estar trabalhando. Então, muitas vezes, quem vem de fora não tem essa experiência ou não sabe como é que aquele mercado funciona. Então, o importante é você se relacionar ou estar trabalhando numa outra companhia local, previamente, ou ter feito um estudo num determinado faculdade que te provê exatamente esse conhecimento. E se por acaso até você depois for tentar fazer
a sua imigração, Oi, gente. você Meu nome pode é estar Tami utilizando Duarte. a questão de estudo. Eu Bom, tô falando mais aqui um da GIF. Vanarts e eu vou contar um pouco da minha história pra vocês e como eu cheguei aqui na Vanarts e como estão as coisas até agora. Eu sou de Belo Horizonte, no Brasil, e eu tinha uma graduação em Publicidade e Propaganda, e quando eu terminei o meu curso eu estava um pouco perdida na minha área, eu queria especializar mais na área de web, e aí eu vim para o Canadá. Antes disso eu fiz alguns cursos de inglês para me preparar para entrar em alguma faculdade, e quando eu estava aqui fazendo curso de inglês, eu estava pesquisando bastante sobre as escolas, quais eram minhas opções, e eu acabei encontrando a Vanarts. E era exatamente o que eu estava procurando, porque eu queria uma coisa que fosse uma combinação de design, programação e internet, marketing de internet. E no meu caso era exatamente isso que eu estava procurando, então parecia assim a escolha perfeita. E quando eu vim pra cá, eu nunca me arrependi. Foi um ano incrível. Os professores são maravilhosos. Eles têm experiência eles têm muita experiência de mercado, tanto como freelancers ou então como trabalhando tanto em agências ou do lado dos clientes. Então você acaba tendo uma visão de todas as formas, de todos os ambos do mercado. E eu achei isso muito bom. No final das contas, eu acabei conseguindo a minha permissão para trabalhar aqui, depois de formada. E antes mesmo de formar, eu consegui um estágio por recomendação de um dos meus professores. E ela me recomendou e eu já consegui um estágio. E hoje em dia eu trabalho lá, já tem 8 meses que eu estou nessa agência, é uma agência americana que tem base aqui em Vancouver. E tá sendo incrível, assim, né? Sempre foi uma experiência ótima. O meu conselho para as pessoas que estão pensando em sair do Brasil, seja lá qual seja o motivo, é que se encoraje mesmo, que venha, que foque bastante nos seus objetivos. E se a escolha de vocês final for a Vanarts, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. É uma escola super preparatória para o mercado canadense e eu acho que é uma super oportunidade de morar fora e vir para o Canadá. Então é isso, eu espero que os meus conselhos tenham sido válidos de alguma forma e eu espero ver vocês todos aqui no Canadá algum dia. Detalhe, a Tami, ela já é residente permanente, porque naquele slide que eu comentei com vocês, a opção de uma das categorias de imigração dentro do Express Entry, o Canadian Experience Class. Você está trabalhando efetivamente na área como um web designer ou como um programmer, por exemplo, ou trabalhando como um artista, supervisor, e depois de um ano você tem a possibilidade de poder estar aplicando como residente permanente. Isso é, você ser imigrante, você ter todo o benefício que o país te proporciona. E um outro foco para finalizar seria a área também de efeitos visuais, que também está um pouco coligado. Tá? Alguns dos alunos já graduados e que produções onde eles atuaram na área de visual effects. Então, basicamente, se você quiser estar seguindo na área de efeitos, então você praticamente vai estar focando, na verdade, em detalhes. Isso é você vai estar resolvendo problemas na área de desenvolvimento de filme, de iluminação, textura. No caso da Vanarts, é uma escola que também te ensina ferramentas como Houdini, que é para o desenvolvimento de partículas e alguns efeitos especiais. Mais algumas graduados que eu posso estar falando para vocês da Vanarts, em quais produções que elas se encontram, porque o mercado está ali. E eu gostaria aqui de completar a minha parte falando exatamente com relação à questão toda de alta qualificação de mercado. Isso é, você deve encarar muitas vezes como um investimento. Muitas vezes você vai fazer aqui uma faculdade, vai fazer 4 anos estudando um determinado curso e aquele determinado valor você vai aplicar exatamente para fazer um college, fazer uma faculdade de altíssimo desempenho, focado em 1 ano, pronto para você estar entrando no mercado profissional, pronto para você estar entrando exatamente no meio. Então, uma coisa é você ser
um canadense, você ser um nativo, você ser residente permanente, ou você mesmo ter um visto de trabalho. Outra é você entrar na indústria, é você entrar no mercado, você trabalhar nas grandes empresas, trabalhar nas grandes produções. Você vai precisar realmente saber como que as coisas ali funcionam. Um portfólio, como é que você está sendo preparado para aquela região de atuação. Fora falando aí que o dólar canadense, como eu já comentei, é 30% menor do que o dólar americano em si, e os professores, eles realmente trabalham na indústria, falando especificamente da Vanards, as classes são, na verdade, pequenas, então é muito mais direto o relacionamento. Aqui é o Armando Antonioni, tudo bem? Eu fiz o curso de Game Art, estou fazendo o curso de Game Art Design aqui na Vanards, e é um curso excelente. Eu pesquisei bastante sobre qual curso e qual cidade eu gostaria de morar, e Vancouver e a Vanards foi uma combinação perfeita para mim. Então eu decidi vir para cá e não me arrependo de forma alguma, é uma maravilha estar aqui. Eu acho que a equipe de professores é excelente, o curso é excelente, vocês vão ter que se dedicar bastante para conseguir. Eu já estou há quase 2 semanas da graduação e eu já consegui 2 offer jobs, quer dizer, já consegui 2 propostas de emprego, né? A gente acaba confundindo um pouco o inglês, não tem como. E eu também, uma foi na CG Breakdown, que é uma empresa de filmes aqui, e a EA Sports, que é a empresa das maiores de games do mundo, né? Vocês conhecem isso. Então, acho que se vocês quiserem foco em modelagem, foco em texturização e criação de personagens, cenários, aqui é excelente para poder alcançar esses objetivos. Não tenha medo, venha para cá, estude e conquiste seus sonhos. A Vanards vai te ajudar muito nisso e eles estão preparados para conseguir isso. A Lieiras hoje em dia está exatamente como um cargo razoavelmente bom lá na CG Breakdown. Ele acabou indo para a CG Breakdown. Também teve oferta lá da Electronic Arts, mas decidiu. Bom, então aqui eu vou deixar para vocês os meus contatos. Se você precisar, na verdade, de qualquer relacionamento, tanto para Vancouver Film School quanto para Vanards, eu oriento exatamente qual é a melhor opção, qual seria o custo, qual, na verdade, seria para qual foco que você está querendo seguir. Então, às vezes, é melhor você fazer algum curso em uma instituição, outros cursos são mais interessantes de você fazer numa outra instituição. Então, eu vou dar aqui exatamente meus contatos para vocês pegarem. Vocês podem me procurar pelo Facebook, você vai me achar facilmente, Ranzenberger, no Skype. Meu telefone, estou colocando lá de Vancouver. Tem aqui o site também da própria Azimuth, que é um agente das 2 universidades, das 2 faculdades lá de Vancouver. E para vocês que estão aqui no Big, em particular, tem uma opção que quando você fizer a sua aplicação e você colocar lá, você entrar em contato comigo, com o Alberto, e você colocar que você esteve aqui no Big, você vai ter um rebate, você vai ter um retorno, além de possibilidades extras de scholarships, algumas bolsas, mas também a opção, você finalizando o curso, de um retorno de R$1.000 específicos aqui para quem estiver no Big. Foi uma atuação que eu consegui especificamente para o pessoal que estiver aqui nesse evento. E agora, gostaria de passar para vocês, para Daniel Prado, falando um pouquinho sobre a questão do mercado em particular. Boa noite, mais uma vez. Obrigado pelo tempo de vocês, pelo convite do Hans e do festival. Eu vou complementar um pouquinho essa apresentação sobre o Canadá e Vancouver, falando da minha experiência. Estive 2 vezes em Vancouver e Toronto. Primeira coisa que eu posso falar, o povo canadense recebe muito bem e de braços abertos. Amigos americanos, inclusive, que já moraram no Brasil e agora moram no Canadá, resumiram assim: o canadense, ele é o meio termo entre o brasileiro e o americano. Ele é o brasileiro que deu certo e o americano que deu certo. É um povo muito tranquilo e fácil de trabalhar. Eu pesquei aqui na apresentação uma coisa que é verdade. Assim, basta você trabalhar 110% que vai dar tudo certo. Eles são sérios, são tranquilos, mas eles são absolutamente profissionais.
essa associação é hoje a segunda maior do mundo, ela é absolutamente presente em Vancouver e no BCTech, naquele centro de realidade virtual e aumentada da província. E a associação ela tem abrangência no mundo inteiro. Vai acontecer um evento em outubro esse ano, 21 e 22, se eu não me engano, de setembro, desculpe. O Global Summit, VR Global Summit, ele vai reunir profissionais e empresas do mundo inteiro. A iDreams, a empresa que eu sou diretor, ela é um dos principais patrocinadores. E vamos estar expondo um produto novo lá na feira, que ainda não está pronto. Muita emoção. E é uma experiência, assim, a associação ela é tão importante no sentido do desenvolvimento do ecossistema. O BCTech e o Virara, junto com as leis de incentivo, eu posso contar uma história para vocês que Vancouver e British Columbia tinha, há 3 anos atrás, 13 empresas relacionadas à realidade aumentada e virtual, e hoje em dia já são mais de 200, se tornando um dos principais polos do mundo. Para vocês terem uma ideia, eu participei da criação de uma associação aqui no Brasil no ano passado, se chama XRBR. Quem quiser procurar Facebook, no Google, XRBR.com.br. Seguindo esse exemplo, para criar um ecossistema aqui no Brasil, a gente fez algumas pesquisas, alguns levantamentos. Hoje a gente tem por volta de 100 empresas no Brasil inteiro ligadas à associação. Só em Vancouver, quer dizer, só no tamanho do Morumbi, ou comparando com o estado do Rio de Janeiro, o tamanho de Niterói, uma cidade de 600 mil pessoas, mais de 200 empresas na área. Especializadas nesse setor. E o investimento dentro do setor não para. É por isso que eu e a iDreams tomamos a decisão de uma parte da diretoria se mudar para lá. Mês que vem eu estou indo com a família e encarando esse novo desafio de criar uma presença mais forte e fazer parte desse ecossistema que está crescendo exponencialmente. Tem reportagens apontando, isso é uma coisa que a gente vê a cada ano, tem um novo Vale do Silício, e Vancouver tem sido apontado como possível um novo Vale do Silício. É pagar para ver, e nesse momento estou investindo para isso. Eu acho que vale a pena a gente pular o vídeo do Virara, só para eu falar rapidinho. A iDreams está exatamente ali no meio do ecossistema. Aquele hexágono ali em vermelhinho, a gente está inserido dentro do ecossistema dessas empresas. Está para sair uma imagem atualizada até outubro. Acho que vale a pena pular, porque esse vídeo é enorme. A gente divulga falando do Global Summit, mas assim, empresas como Intel e Samsung, grandes empresas, vão estar lá expondo também. Em Vancouver, esse ano também, em agosto, vai acontecer a SIGGRAPH. Exatamente, a SIGGRAPH agora, estaremos todos na SIGGRAPH. Também é um evento enorme na área de Visual Effects, principalmente na área de pesquisa de tecnologia e patentes e recursos aplicados a essa área. Então, é o maior evento na área de computação gráfica, de animação, digital. Empresas como a Disney expõem seus trabalhos de pesquisa todos lá. A iDreams, interessante contar para vocês, a empresa tomou uma decisão de... Obrigado. Investir no mercado norte-americano, e foi através da fusão com um grupo canadense que a gente fez essa mudança, e hoje a iDreams é uma empresa canadense listada na Bolsa de Toronto, esqueci o nome vai aparecer no próximo slide. E a partir do investimento fizemos um IPO, fomos a primeira empresa brasileira de tecnologia a fazer um IPO na Bolsa de Tecnologia canadense.
Foi interessantíssimo assim, um processo, inclusive a YDM está ajudando outras empresas a fazer o mesmo caminho. E só para contar um pouquinho a história rápida, a YDM se coloca há 18 anos nessa fronteira entre o digital e o tecnológico, criando espaços imersivos, espaços conceitos e ressignificação de marcas usando a tecnologia. É uma empresa que ela não só tem profissionais do ecossistema do VFX, como utiliza muito nas suas produções empresas desse ecossistema. No último ano, não sei se algum de vocês já ouviu falar, alguém já ouviu falar do Arcave aqui? Não, conheçam. Temos uma loja aberta no Parque Dom Pedro, em Campinas. É uma loja pop-up hoje em Mogi das Cruzes, aqui também em São Paulo. Tempo estourado, por favor, concluir, estamos concluindo. E estamos expandindo, abrindo uma loja também em Vancouver. É um arcade de realidade virtual, mas com experiências room scale, quer dizer que você anda sem cabos por um espaço e com jogos autorais, com jogos desenvolvidos no Brasil e também conversando para receber conteúdo também desenvolvido no Canadá. E acabamos de coproduzir um filme interativo em realidade virtual com um estúdio canadense. O diretor do filme é um profissional canadense da área de visual effects, participou de produções como X-Men e Senhor dos Anéis. Assim, incrível o conhecimento tecnológico, e com atores, assim, uma produção pequena, mas atores, a atriz do Once Upon a Time, Riverdale também, e alguns atores canadenses. A produção feita com um intuito, assim, tem um grupo muito grande de produtores locais querendo colocar o Vancouver e a região como principal produtor de conteúdo na área de VR e AR também. E estamos produzindo um filme para a UBC, que é uma outra universidade da região. E é isso, assim, a gente entra aonde muitas vezes parece impossível. A empresa está há 12 anos trabalhando com realidade aumentada, quase 6 anos com realidade virtual, e é isso. Pode botar o time de lá. Tem mais um? Bom, pessoal, então, contatos. Volto aqui, tenho meus contatos. Eu tinha pedido até um tempo a mais para a nossa palestra, porque estávamos vários aqui falando sobre o mercado, mas eu quis apresentar para vocês exatamente como funciona o relacionamento e possibilidades tanto de mercado em si, quanto o estudo lá no Canadá. Eu não sei só se a gente vai ter opções aqui para perguntas, acredito que já estamos bem estourados, mas tanto eu... Não, temos aqui, temos aqui, o pessoal mandou pelo aplicativo do Big Festival. Como a gente solicitou exatamente ser a última palestra, então a gente está disponível. Vou fazer 2 perguntinhas aqui. Normalmente, escolas de artes utilizam o portfólio de um artista como um dos requisitos mais importantes no momento da seleção. O quão rígido é este processo, sendo que a escola Van Arts ou Vancouver Film School é a porta de entrada para artistas inexperientes? Bom, então vamos lá. Para você aplicar tanto para Van Arts quanto para Vancouver Film School, VFX, você vai precisar, primeiro, ter acima de 19 anos. Se for menor, você tem que ter um tutor. Você precisa ter o seu resume, isso é sua atividade, mais o currículo, uma carta de intenção. Você tem que especificar exatamente por quê, para que você, na verdade, vai estar entrando naquela determinada instituição, e você vai ter que mandar o seu portfólio de entrada. Isso é, você vai ser selecionado entre também alunos do mundo inteiro. Então, você geralmente vai estar mandando os seus 12 melhores trabalhos de imagens, vídeos. Se for para ator, por exemplo, curso de broadcast também, audition, aí vai depender de cada caso, é um caso, mas em geral você vai estar mandando o que seriam os seus 12 melhores trabalhos
para poder ser qualificado. Eu não posso te garantir que você vai entrar. A diferença é que, por exemplo, aqui no Brasil, você tem fazer um curso, por exemplo, para fazer um Enem, um antigo vestibular, alguma coisa para poder entrar no mercado. Eu pegaria esse dinheiro e investiria, na verdade, em você se aplicar para poder estar entrando exatamente no mercado, como eu comentei aqui na Van Arts, na Vancouver Film School. Eu não posso te garantir que você vai entrar. Ou então, você tem alguns cursos lá mesmo, preparatórios, que vão estar te auxiliando para poder você aplicar com o seu portfólio, para poder estar entrando para ser selecionado. Tá? Isso é até outra pergunta aqui. Aqui, na verdade, basicamente é o quê? É o seu é o Enem, é o vestibular lá, é basicamente baseado no portfólio de entrada, não o portfólio de saída. Tá? Até a pergunta aqui que eu ia emendar é essa, tipo, que tipo de teste de qualificação é preciso passar para preencher uma vaga de estudante? Exatamente isso. Você, na verdade, já até respondi essa Respondido, questão. né? Não. Isso aí. Okay. Gente, queria agradecer, então, a presença de todos aqui. Obrigado, palmas para eles. Ficaremos aqui pelo evento. Quem estiver também participando da área de business, eu vou ficar no stand do Canadá, com o pessoal também na outra região. Vou estar circulando por aqui. Amanhã o DP vai ter uma palestra. Amanhã de manhã, às 11h30, vou estar falando junto com alguns convidados internacionais sobre futuro, realidade virtual e do mercado. Isso aí, Obrigado. quem tiver perguntas também para eles que eles não puderam responder aqui, vocês podem encontrar com eles ao longo do Big aqui, eles estão disponíveis. Tá aqui obrigado, meus contatos. gente. Muito obrigado. Essa foi o último painel da noite, a gente volta amanhã com mais Big Festival. Obrigado a todos pela presença, até amanhã. Tudo bom? Pois é. Eu queria fazer uma pergunta sobre o filho. Sim.